Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre a solidão masculina. Todos os homens, né? Vou colocar todos aqui, exagero, mas para fins analíticos. Os homens entendem, né, na vida adulta, né, ou na adolescência já também, de que o amor associado a eles, né, esse afeto, é necessariamente condicional. Ninguém demonstra afeto para um homem ou se aproxima dele sem querer nada em troca. É sempre por algo que ele tem a oferecer. E boa parte das relações são assim, não só com os homens, tá? Mas essa ideia de gostar da pessoa por quem ela é não é muito comum para os homens. Tá? Então, por exemplo, então é por isso também, né, que os homens têm um lugar muito especial para as mães, que é a pessoa, nem tanto com o pai, que ele consegue vislumbrar uma pessoa que gosta dele por quem ele é. Independente se ele tem dinheiro, se ele não tem, se ele faz besteira, se ele não faz. Geralmente a mãe dele gosta dele por quem ele é. Isso já não é tão comum dentro dos relacionamentos, já não é comum com as amizades, não é comum até com os pais, né? Com o pai, pai, né? Pai masculino. E por isso que em busca desse afeto, que às vezes o cara pode ter uma deficiência disso, né? Eles buscam ter coisas que eles associam que garantirá algum tipo de afeto. Então, por exemplo, então é por isso que os homens, sei lá, vão querer ter dinheiro. Ter dinheiro, ele vai poder comprar coisas, ele vai poder oferecer isso para quem se aproximar dele. Ele vai querer ter carro, vai querer ter casa, vai querer. For pensar, ele vai querer ter aparência bonita, ele vai tentar ter um cargo bom, ele vai tentar ser qualquer coisa, porque ele não consegue vislumbrar de que ele sendo quem ele é somente vai ser o suficiente para alguém gostar dele. Então ele sempre vai buscar alguma coisa. Então é por isso que os caras. Por isso que também, aí é uma opinião só, né? Tem baseado em nada, eu tô falando isso. Por isso que para os caras é completamente normal o cara contratar o serviço de uma mulher do job. Porque ele fala, bom, já que as relações sempre eu tenho que oferecer alguma coisa, muitas vezes dinheiro para as pessoas estarem próximas a mim, então tudo bem, eu pagar uma mulher para ficar comigo. E muitas vezes, né, muitos desses casos aí que os caras contratam essas garotas de programa, como já vi entrevistas delas falando, muitos caras não querem nem fazer sexo, é conversar. Conversar, falar sobre os problemas. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que os caras buscam todas essas coisas, sei lá, ter casa, ter dinheiro, ter, sei lá, ter o shape, o cara usa esteroide, faz tudo, em busca de afeto. Ele fala, se eu tiver certas coisas, se eu tiver dinheiro, se eu tiver como atrair pessoas, as pessoas vão gostar de mim. Então, quando o cara, sei lá, está desempregado, quando ele, sei lá, está com pouco libido sexual, por exemplo, ele se desespera. Ele acha que ele nem é homem. Ele acha que ele está uma subcategoria de pessoa. E aí ele fala, nossa, eu não consigo prover. Eu não consigo prover, eu não consigo ser viril, eu não consigo ser. Então, eu não sou, tipo, nada. E é por isso que tem. A conclusão minha também é baseada nada, né? Sei lá, por causa disso, talvez seja que tenha casos de suicídio, uma incidência maior em homens. É por isso que tem uma insegurança muito grande em relacionamentos, tem, sei lá, feminicídio, a mulher termina com o cara acha que a mulher ofendeu ele pessoalmente, a mulher termina com um cara, quer ficar com outra pessoa, ele não consegue aceitar isso, porque ele é como se ele tivesse pensado, eu me esforcei, gastei, né, me envolvi com você, tive que gastar meu tempo, meus recursos, e agora você quer terminar a relação? Não. Uma coisa de posse, assim, meio estranha. Tudo porque é tudo muito mal resolvido com homens. Né? Por causa dessa estrutura machista que a gente vive, o emocional dos homens é muito mal resolvido. Os homens lidam muito mal com as emoções, lidam muito mal com rejeição,
lidam muito mal com estar vulnerável. Então, o cara desempregado, o cara que tá sem dinheiro durante um certo tempo, ele começa a achar que ele não merece nada mesmo, que ele tá no chão, ele para de procurar ajuda, ele começa a sentir um peso. Então, essa solidão masculina que eu tô falando é o cara. Imagina um cara que ele está trabalhando, ganhando muito pouco, e ele começa a achar que ele, pra se relacionar com uma mulher, ele precisa ter certas coisas. E na verdade isso nem é verdade, né? Ele pode encontrar uma mulher que também pode estar numa situação parecida, que possa gostar dele, não pelo que ele tem, mas ele precisa se mostrar. Mas como os homens pensam que o afeto só vem dessa provisão, dele prover alguma coisa, ele nem se aproxima de uma mulher. Não sei se vocês conversarem com os homens próximos de vocês, pode perguntar se o cara tem coragem de chamar a mulher para sair sem ele ter dinheiro para pagar por esse evento. Ele nem tem coragem. E se ele olha que a mulher ganha mais que ele, esse tipo de coisa, ele também não tem coragem de se aproximar. Porque sempre tá na cabeça nessa ideia de que ele precisa prover, ele precisa bancar as coisas. Então, quando o cara está numa situação de vulnerabilidade financeira, esse cara vai perdendo totalmente a confiança dele de lidar com as pessoas. E essa falta de confiança não é atraente para as mulheres também. Às vezes o cara não precisaria ter esse dinheiro, mas como ele tá tão com a confiança abalada, ele fica aquela pessoa que pô, ninguém quer estar perto daquele cara. Parece que ele tá meio assim, muito desanimado, muito. Não tá sem energia, tá sem. Não vai ter uma conversa legal, então as pessoas geralmente deixam lá, o cara lá mesmo. Mas então, é uma reflexão aí, bem vários pontos soltos aí, mas a discussão de hoje é isso.